Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você. Me conta de onde você assiste a nossa história. Eu não chorei quando eles foram embora. Acho que isso foi o que mais me assustou. Não as palavras duras, não a divisão feita às pressas em cima da mesa da sala, não o jeito que o Rodrigo dobrou os papéis sem me olhar nos olhos. O que me assustou foi o silêncio dentro do peito. Aquele vazio seco, como chão de fazenda em agosto, rachado de tanto sol e tão pouco de nada. Fiquei parada na soleira da porta depois que o último carro sumiu na curva da estrada. A poeira vermelha ainda rodava no ar, lenta, como se também não soubesse para onde ir. O sol estava pesado demais para aquela hora da tarde. Um calor que não pede licença, que entra pela pele e fica. 76 anos. É muito tempo para uma mulher ficar de pé. É muito tempo para aguentar. Olhei para as minhas mãos, as juntas grossas, as veias saltadas debaixo da pele fina, como papel de Bíblia. Essas mãos tinham amassado pão, tinham ordenhado vaca, tinha enterrado 2 filhos pequenos antes de criar os 3 que sobraram. Tinha lavado o corpo do Antônio quando ele foi, 3 meses atrás, numa manhã de sexta-feira que não tinha nada de especial. Um passarinho cantando lá fora, o café ainda no fogo, e ele simplesmente não acordou mais. Essas mãos que agora seguravam uma chave enferrujada e um envelope amarelado. O Rodrigo tinha jogado em cima da mesa antes de sair. Nem olhou para mim quando falou. Essa propriedade lá no córrego fundo tá no seu nome, mãe. A escritura tá aí. Fica com isso. Como se tivesse me fazendo um favor. A Luciana, minha filha do meio, nem abriu a boca. Ficou olhando para o chão, as mãos cruzadas no colo, aquele jeito dela de fingir que não tá presente quando tá. O caçula, o Marcos, esse pelo menos teve a decência de me abraçar antes de sair. Mas foi um abraço rápido demais, de quem tem pressa de ir embora para não ter que sentir. Eles ficaram com a casa grande, com o gado, com os maquinários, com as terras boas de plantio. Dividiram tudo com calculadora na mão e advogado do lado. O Antônio tinha juntado uma vida inteira e em 2 horas eles distribuíram como se fossem baralho. E para mim sobraram 2 coisas, uma chave que não sabia o que abria e uma escritura de terra que eu nunca tinha ouvido falar. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama grande, do lado que sempre foi meu, com o lado dele vazio do outro lado. E aquela vazio eu já estava aprendendo a carregar. Mas tinha um outro vazio agora, diferente, mais fundo. Acendi a lamparina porque a luz da sala me cansava e fiquei lendo a escritura com calma, repetindo as palavras como se fossem oração. Fazenda Boa Esperança, córrego fundo. 42 hectares. Antônio José Ramos. Transmitido a Tereza Maria Ramos. 42 hectares. Eu não sabia o que tinha lá. Nunca soube. O Antônio nunca tinha me falado nada de terra em córrego fundo. Em 48 anos de casamento, 48 anos de falar sobre tudo e sobre nada. Sobre o filho que nasceu com febre, sobre a seca que quase nos quebrou em 93, sobre o cachorro que morreu envenenado, sobre os planos que a gente nunca cumpriu. Em tudo isso, ele nunca mencionou córrego fundo. Segurei a chave em cima da barriga enquanto tentava dormir. Ela era pesada para uma coisa tão pequena. Ferro velho, a haste torta de tanto ferrugem, aquelas ranhuras que pareciam escritas em língua que eu não conhecia. Uma chave de fechadura antiga, dessas que a gente não vê mais, que abre porta de casa velha, de baú guardado, de lugar que ficou fechado por tempo demais. Passei o polegar pela borda enferrujada até sentir uma ardência leve. O que você guardou lá, Antônio? A pergunta ficou no ar da Quartínio.
Os grilos lá fora responderam com o barulho deles, esse som constante, noturno, que é a voz da roça quando o dia acabou. O vento mexeu na mangueira do quintal. Uma rã coachou perto do tanque. E eu fiquei ali, com a chave no peito, esperando o sono que não vinha. De manhã cedo eu já sabia o que ia fazer. Tomei o café sozinha, como tinha feito nos últimos 3 meses. Mas dessa vez, o silêncio tinha um sabor diferente. Não era o silêncio do luto, todo pesado e sem forma. Era um silêncio com alguma coisa dentro. Como quando a chuva ainda não chegou, mas você já sente o cheiro dela no vento. Guardei a chave no bolso do avental, peguei o mapa rabiscado que tinha tirado da gaveta do Antônio, aquele monte de papéis velhos que eu ainda não tivera coragem de mexer direito. No meio dos documentos, dobrado em 4, tinha um papel quadriculado com linhas à mão, marcações, uma estrada desenhada com lápis grafite e um X marcado em cima de um quadrado pequeno. Não era um mapa de verdade. Era mais um rascunho, do tipo que o homem faz quando quer se lembrar de algo que só ele precisa saber. Mas eu conhecia a letra do Antônio como conheço as minhas próprias mãos. E ali, debaixo do X, escrito bem pequenininho, quase sumindo no papel amarelado, para Teresa quando chegar a hora. Quando fiquei parada segurando aquele papel por um tempo que não sei medir. O café esfriou, o sol foi subindo. Os pássaros foram chegando no pé de aroeira lá fora, fazendo a algazarra da manhã. E eu, de pé na cozinha, senti alguma coisa que não sentia faz tempo. Não era alegria, não era esperança, bem assim, do jeito bonito que a palavra parece. Era algo mais antigo, mais fundo. A sensação de que o chão debaixo dos pés, mesmo rachado e seco, ainda tinha raiz. Que a terra, mesmo esquecida, ainda guardava vida. Dobrei o mapa com cuidado, coloquei no mesmo bolso da chave e fui preparar a trouxa para viajar. Córrego Fundo ficava a 3 horas de estrada de chão. E eu ainda não sabia o que ia encontrar lá. Mas o Antônio tinha me deixado uma mensagem, e em 48 anos ele nunca tinha me prometido nada que não cumprisse. A estrada de chão começa logo depois que a BR acaba. Não tem placa, não tem indicação de nada. Você precisa saber que ela existe para conseguir encontrá-la. Esse tipo de caminho que a roça brasileira guarda escondido, como segredo de família, como vergonha velha que ninguém quer mostrar para forasteiro. Uma virada seca à direita depois do posto abandonado e o asfalto some debaixo da roda como se nunca tivesse existido. Pedi carona para o seu Dirceu, vizinho de décadas, homem de poucas palavras e caminhonete velha que faz barulho de panela solta, mas nunca para no meio do caminho. Ele não perguntou nada quando eu apareci na porta dele de manhã cedo, com uma sacola e o endereço escrito num papel. Só acenou com a cabeça, jogou minha trouxa na caçamba e disse, pode subir. É assim na roça, a gente não precisa explicar tudo. Viajamos quase 2 horas sem falar. Eu gosto disso no seu Dirceu. Ele entende que silêncio não é falta de educação, é respeito. A paisagem foi mudando devagar, como quem não quer que você perceba. O cerrado foi fechando dos 2 lados da estrada, o capim alto e amarelado balançando com a passagem do carro, as árvores torcidas de sol e de tempo, os cupinzeiros vermelhos pontilhando o campo como sentinelas esquecidas. Vez ou outra, a gente cruzava com uma vaca parada no meio da estrada, olhando com aquela calma bovina que não tem pressa de coisa nenhuma. Eu ficava com a mão no bolso, segurando a chave. Era um hábito que tinha criado desde a noite anterior, sem querer. Como criança que segura amuleto. Como velha que reza sem saber que está rezando. Córrego Fundo não é bem uma cidade. É mais um ajuntamento de casas ao redor de uma igrejinha branca, um mercadinho que vende de tudo um pouco e fecha meio-dia, um campo de futebol sem grama e uma escola pequena com a pintura descascando. Tinha uma praça com 2 bancos de cimento debaixo de uma figueira enorme e 3 homens aposentados sentados ali como se fossem parte da paisagem.
Seu Dirceu parou em frente ao mercadinho. Aqui é onde eu chego, ele disse, e não precisou explicar mais nada. Agradeci, peguei minha trouxa e fui perguntar sobre a propriedade no balcão do mercado. O dono, um homem gordo com bigode e avental de listras, olhou para o endereço que eu mostrei e ficou uns segundos em silêncio. Aquele silêncio comprido que diz mais do que palavra. A fazendinha lá do fim da estrada do Buritizal? Ele perguntou devagar. Não sei, eu falei com honestidade. Só sei que é Fazenda Boa Esperança. Ele assoou o nariz, dobrou o papel e devolveu sem pressa. Conheço. Fica uns 7 quilômetros daqui para dentro, mas faz tempo que ninguém vai lá, senhora. Faz muito tempo. Pausou. Tem um rapaz aqui que pode levar de moto. Cobra pouco. Não perguntei quanto tempo era esse muito tempo. Alguma coisa me disse que era melhor ir ver com os próprios olhos. O rapaz da moto se chamava Gilvan. Devia ter uns 20 e poucos anos, magro, calado, com um boné surrado e aquele jeito de jovem do interior que não sabe muito bem o que fazer com as mãos quando para de trabalhar. Ele não falou nada durante o trajeto, só buzinou uma vez para afastar uma capivara que atravessou na nossa frente, e eu me segurei no bagageiro de ferro com as 2 mãos enquanto a moto subia e descia nas ondulações da estrada de terra. O Buritizal apareceu de repente, dos 2 lados do caminho. Aquelas palmeiras altas, esguias, balançando as folhas em leque com um farfalhar constante que parecia respiração. O som delas no vento é uma coisa estranha, suave e inquieto ao mesmo tempo. Como cochichado, como conversa que você não consegue entender, mas sabe que existe. E então a estrada terminou. Não acabou de verdade. Ela foi se estreitando, até virar trilha, e a trilha foi se cobrindo de mato baixo. E o mato foi ficando mais fechado, até que a moto parou numa clareira pequena, onde a vegetação tinha tomado conta de tudo com aquela paciência que só a natureza tem. Gilvan desligou o motor. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu conhecia. Não era o silêncio vazio da minha casa sem o Antônio. Não era o silêncio frio do velório, nem o silêncio cruel daquele quarto onde meus filhos me despediram sem cerimônia. Era um silêncio cheio, denso, como se o lugar estivesse guardando o ar dentro de si há muito tempo e não quisesse soltar. É aqui, Gilvan disse apontando para frente. E eu vi. A casa estava lá, pequena, de adobe, com telhado de barro que o tempo tinha escurecido. A vegetação tinha crescido por cima e pelos lados, como se tentasse engolir a construção devagar. Trepadeiras nas paredes, mato alto na frente, uma paineira jovem que tinha nascido do nada, bem no meio do que devia ter sido o terreiro. As janelas de madeira estavam fechadas, as tábuas inchadas de umidade e de anos. A porta da frente tinha um cadeado, velho, escurecido, do mesmo ferro da chave que eu carregava no bolso. Meu coração fez uma coisa estranha naquele momento. Não acelerou. Fez o contrário. Ficou quieto demais, como se estivesse segurando o fôlego junto comigo. A senhora quer que eu espere? Gilvan perguntou atrás de mim. Demorei para responder. Fiquei olhando para aquela porta, para aquele cadeado, para aquela casa que tinha ficado fechada por tempo demais, esperando por alguém que nunca chegou, ou que chegou tarde demais. Senti o peso da chave no bolso, como se ela tivesse ficado mais pesada nos últimos minutos. Pode esperar, eu disse, mas não precisa ficar perto. Ele entendeu. Recuou um pouco, se sentou numa pedra à beira da trilha, tirou o celular do bolso e ficou olhando para a tela. Jovem de hoje tem esse jeito. Cria uma distância confortável, sem precisar ir embora de verdade. Eu caminhei devagar até a porta. O capim estava molhado de orvalho ainda, aquela hora da manhã, e molhou minhas sandálias e o fundo da calça. O cheiro do lugar era forte. Terra, vegetação, madeira velha e alguma outra coisa que eu não soube nomear de imediato.
Uma fragrância adocicada e pesada, quase floral, que subia da terra como se viesse de baixo. Coloquei a mão no cadeado. Estava frio. Mais frio do que devia para aquela manhã de calor. Enfiei a chave. Ela entrou com uma resistência leve, aquele atrito de mecanismo que ficou parado por anos, e eu girei devagar, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa frágil demais. Senti o trinco ceder por dentro. Um clique seco, definitivo, como quando uma palavra certa é dita na hora certa. O cadeado abriu, e eu fiquei parada ali por um instante, com a mão ainda na porta, sem coragem de empurrar. Porque de repente eu entendi que não era só uma porta, era uma fronteira. Do lado de fora havia tudo que eu conhecia, a dor, o luto, os filhos que me deixaram, a vida que foi se fechando ano após ano como janela com vento contrário. Do lado de dentro havia algo que o Antônio tinha guardado para mim. Algo que ele achou que eu ia precisar. Algo que ele não quis que os outros encontrassem primeiro. Em 48 anos, eu nunca soube que meu marido guardava segredo. E essa descoberta de que existe sempre uma gaveta que a gente nunca abre na vida do outro, essa me apertou a garganta de um jeito que a morte dele, estranhamente, ainda não tinha conseguido. Empurrei a porta. A madeira gemeu. O ar preso lá dentro saiu de uma vez. Quente, carregado, com aquele cheiro de tempo fechado que mistura poeira e memória. A luz entrou pela frente e cortou o escuro em diagonal, iluminando partículas de pó que voaram como pássaros pequenos assustados. E o que eu vi lá dentro me fez levar a mão à boca. Não de medo, de algo muito mais antigo e muito mais difícil de nomear do que medo. Eu precisei de um tempo só para respirar. Fiquei parada na soleira daquela porta, com a luz do sol empurrando pelas minhas costas e iluminando o interior aos poucos, como se a própria manhã tivesse curiosidade e fosse entrando devagar, com respeito, sem querer assustar o que estava guardado lá dentro. A casa era pequena, 2 cômodos, talvez 3, se contar a varanda dos fundos que eu ainda não tinha visto. Piso de cimento liso, paredes de adobe caiadas de branco que o tempo tinha manchado de amarelo e de umidade nas bordas. O teto de madeira com as vigas à mostra, escurecidas, com teias de aranha nos cantos como renda velha. Mas não era a estrutura que tinha me parado, era o que estava dentro. A sala, se é que podia chamar de sala, num espaço tão simples, estava organizada. Não com aquela organização descuidada de quem arruma às pressas. Era uma organização deliberada, pensada, de alguém que sabia que não ia voltar, mas queria que outra pessoa encontrasse tudo no lugar certo. Havia uma mesa de madeira grossa no centro, com 2 cadeiras. Em cima da mesa, um pano de algodão branco, dobrado com capricho, cobrindo alguma coisa. Nas paredes, 3 prateleiras de madeira, também feitas à mão. Dava para ver pelas imperfeições carinhosas das juntas, carregadas de coisas que eu fui reconhecendo aos poucos, conforme meus olhos foram se acostumando com a penumbra e com a surpresa. Potes de vidro alinhados com sementes, ferramentas pequenas penduradas em ganchos, uma lanterna velha, cordas enroladas com cuidado, um caderno de capa preta encostado na parede, em pé, como se esperasse, e fotografias. Isso foi o que me fez levar a mão à boca. Fotografias espalhadas pela parede direita, fixadas com tachinhas, algumas dentro de molduras simples de madeira, outras presas diretamente na parede caiada. Fotografias antigas e outras menos antigas, em preto e branco e em cores desbotadas. Eu e o Antônio, jovens, numa festa que eu não me lembrava mais do nome. Os meninos pequenos, os 3, no Natal de não sei que ano, com os sorrisos de quem ainda não aprendeu a esconder a alegria. A casa grande onde a gente morou por décadas, fotografada de longe, com a luz do final de tarde dourando o telhado, e outras que eu não reconhecia,
pessoas que não sabia quem eram, lugares que nunca tinha visto, momentos que não pertenciam à minha memória, mas que o Antônio tinha achado importantes o suficiente para guardar. Entrei devagar. O piso gemeu sob meu peso. O cheiro era forte, aquela mistura de madeira velha, terra e algo adocicado que eu tinha sentido lá fora, mais concentrado agora, quase sufocante. Passei a mão pela borda da mesa. A madeira estava limpa, sem poeira grossa, como se alguém tivesse passado um pano não faz tanto tempo assim. Isso me arrepiou, porque a propriedade estava fechada. O mato tinha tomado conta do terreiro. Ninguém tinha pisado ali por tempo longo. E mesmo assim, aquela mesa estava limpa de um jeito que não combinava com o abandono do resto. Me sentei numa das cadeiras porque as pernas pediram. Fiquei olhando para o pano branco em cima da mesa. As mãos no colo, quietas. O coração fazendo aquela coisa estranha de novo. Não acelerar, só ficar muito, muito quieto. Antônio, pensei, o que você fez aqui? Puxei o pano com cuidado, como quem tira curativo de ferida antiga. Embaixo havia 3 coisas. A primeira era uma caixinha de metal, daquelas de biscoito amanteigado que a gente guarda para sempre depois que o biscoito acaba, porque a caixa é boa demais para jogar fora. Fechada, com um elástico grosso ao redor. A segunda era um envelope pardo, desses de cartório, com meu nome escrito na frente com a letra do Antônio. Teresa. Só isso. Sem sobrenome, sem endereço. Como se não fosse possível que aquele envelope chegasse nas mãos de outra pessoa que não eu. A terceira era algo que demorei um momento para identificar. Era a fivela do cinturão que o Antônio usava quando a gente se casou. De prata, com um boi entalhado no centro. Ele tinha perdido esse cinto décadas atrás. Ou eu tinha achado que perdeu. Lembro de ele procurar na época, revirar as malas, perguntar para as crianças. E depois a vida seguiu e o cinto virou história esquecida, uma dessas pequenas perdas que a gente engole sem fazer cerimônia. Ali estava a fivela, guardada como relíquia. Segurei entre os dedos. O metal estava frio e pesado, com o boi entalhado gasto nas bordas de tanto manuseio. Fechei o punho ao redor dela e senti uma onda de calor subir do estômago até a garganta. Não lágrimas, não ainda, mas aquele precursor das lágrimas que dói mais do que elas. Você guardou isso aqui, Antônio. Por quê? Abri o envelope com cuidado, tentando não rasgar. Dobrei as abas devagar, tirei as folhas de dentro, 3 folhas de papel ao maço, escritas à mão, frente e verso, com aquela letra grande e levemente inclinada que eu conhecia de cor. E comecei a ler. Não vou repetir aqui tudo o que estava escrito. Tem coisas que pertencem só a quem recebe. Mas posso dizer que a carta começou assim. Teresa, se você está lendo isso é porque eu fui antes de te contar. Me perdoa por isso. Eu ia te contar, planejei muitas vezes, mas toda vez que tentava a palavra, ficava presa. Você conhece esse meu defeito. Sou melhor em fazer do que em falar. Tive que parar na segunda linha. Fiquei olhando para o papel sem ler, só respirando, enquanto a voz dele, aquela voz rouca e vagarosa que aprendi a amar mais do que qualquer música, preenchia o silêncio daquele cômodo, como se ele tivesse ali do outro lado da mesa, com os cotovelos apoiados na madeira e os olhos me encarando com aquela paciência enorme, que era a coisa mais bonita nele. Respirei fundo. Continuei. A carta contava que aquela terra, aqueles 42 hectares, ele tinha comprado 23 anos atrás, sozinho, sem me contar, com o dinheiro que foi juntando aos poucos, em segredo, ao longo de anos. Não para esconder de mim, mas para me proteger, porque aquela terra tinha sido comprada com um propósito específico. Enquanto os filhos cresceram, enquanto a fazenda principal foi sendo construída com suor e sacrifício dos dois, ele foi trabalhando essa propriedade do córrego fundo em silêncio, plantando, cultivando, preparando, não de qualquer coisa, mas do que a carta chamava, com a simplicidade direta que era o jeito dele,
de o que é necessário para uma mulher não depender de ninguém. Sementes raras, ervas medicinais, árvores frutíferas, uma nascente d'água no fundo da propriedade que ele tinha represado num açude pequeno, uma horta em canteiros de pedra, colmeias, sim, colmeias, instaladas perto do Buritizal, produzindo mel há anos, cuidadas por um homem do vilarejo a quem ele pagava em silêncio. E mais uma coisa, escrita no final da segunda folha, com letra um pouco menor, como se tivesse envergonhado de falar. Abaixo do assoalho do quarto dos fundos, debaixo da tábua que range diferente das outras, tem uma caixa de ferro. Dentro dela tem os documentos de tudo isso e mais um pouco que fui guardando ao longo dos anos, porque sabia que ia chegar um dia que você ia precisar mais do que eu. Não é riqueza de aparecer, é riqueza de durar, que é o único tipo que sempre quis te dar. Dobrei a carta com cuidado. As mãos tremiam. Não muito, mas tremiam. Esse tremor miúdo que não é de fraqueza, é de quando o corpo precisa dar conta de algo que a cabeça ainda não processou direito. Me levantei da cadeira devagar. Fui até a porta dos fundos, que abriu com menos resistência do que eu esperava. A varanda era pequena, coberta, dava para o quintal que o mato tinha tomado, mas mesmo assim eu conseguia ver, lá no fundo, a linha brilhante do açude captando o sol da manhã. E mais longe ainda, no contorno do Buritizal, algo que parecia uma estrutura pequena entre as palmeiras, as colmeias. Entrei no quarto dos fundos, menor ainda, com uma janela que deixava entrar uma régua de luz pela fresta das tábuas. Piso de madeira, diferente do resto da casa. E eu fui andando devagar, pisando com cuidado, até ouvir, sentir, mais do que ouvir, a tábua que rangia diferente. Ajoelhei no chão. Os joelhos protestaram como sempre protestam. Esse estalo sordo que é a idade avisando que está presente. Passei os dedos pela borda da tábua, encontrei a folga e puxei com cuidado. A madeira cedeu com um rangido comprido, como suspiro de alívio. Embaixo havia uma caixa de ferro escura, do tamanho de uma Bíblia grande, fechada com um segundo cadeado. Mas a chave que eu carregava no bolso, a mesma chave enferrujada que o Rodrigo tinha jogado sobre a mesa sem cerimônia. Abriu esse cadeado também, como se o Antônio tivesse pensado em tudo, como se a vida inteira ele tivesse pensado em tudo, em silêncio, sem que eu soubesse, com aquela paciência de homem da terra que planta sem pressa porque sabe que a colheita tem hora certa. Abri a caixa, e foi ali, naquele quarto pequeno, naquele chão de madeira, com a luz entrando pela fresta e os insetos cantando lá fora, que eu entendi o tamanho do que o Antônio tinha me deixado. Não era fortuna. Não do jeito que o mundo chama de fortuna, mas era o suficiente. Era mais do que o suficiente, e era meu, só meu, do jeito que nunca tinha sido antes. Do lado de fora, ouvi Gilvan mexer na moto longe. Fechei a caixa, fiquei um tempo sentada no chão com as costas na parede de adobe, segurando a fivela do cinto na mão fechada, deixando o silêncio daquele lugar pousar sobre mim como cobertor. Chorei. Não de tristeza. Ou não só de tristeza. Chorei porque 48 anos ao lado de um homem, e ainda assim ele tinha conseguido me surpreender. Chorei porque ele tinha me visto de verdade, sabido do meu medo mais fundo, aquele que eu nunca tinha dito em voz alta. E tinha passado décadas construindo uma resposta para esse medo sem me avisar. Chorei porque meus filhos me tinham deixado com o que achavam que era sobra, e o que eles não sabiam era que o Antônio tinha feito justamente isso, guardado o melhor para a sobra, guardado para mim. Eu não voltei para a cidade naquele dia, não consegui. Quando saí do quarto dos fundos com a caixa de ferro nos braços, o sol já tinha passado do meio e o calor pesava diferente. Aquele calor denso de início de tarde no cerrado, que não tem vento, que não tem sombra suficiente, que só tem o silêncio abafado de tudo que para não derreter. Gilvan ainda estava na pedra lá fora.
olhando para o celular, e quando me viu aparecer na porta com os olhos vermelhos, ele teve a delicadeza de não perguntar nada. Só disse: "A senhora tá bem?" E eu disse: "Tô." Que era mentira e verdade ao mesmo tempo, do jeito que a maioria das respostas importantes na vida são. Pedi para ele ir buscar as minhas coisas no mercadinho. Eu tinha deixado a trouxa lá. E trazer também alguma coisa para comer. Qualquer coisa. E uma vela se tivesse. Dei o dinheiro, ele foi sem questionar. E eu fiquei sozinha naquele terreiro tomado pelo mato, com a casa aberta atrás de mim e o buritizal na frente, as palmeiras balançando com aquele farfalhar constante que eu já estava começando a achar familiar, quase reconfortante. Me sentei no degrau da porta, as costas na madeira velha, a caixa de ferro no colo. Abri de novo. Tinha documentos, como o Antônio tinha prometido na carta. Papéis de registro das colmeias, recibos de compra de sementes, um caderno pequeno com anotações de plantio escritas com lápis, os nomes das ervas, as épocas de colheita, os cuidados de cada canteiro. Uma vida inteira de trabalho silencioso, documentada com a precisão de quem sabia que um dia precisaria passar esse conhecimento para frente. E no fundo da caixa, embaixo de tudo, havia um envelope menor, branco, fechado, com 2 palavras escritas na frente. Para você, não Teresa, não o nome completo de cartório, não o nome de mulher casada com sobrenome de marido. Para você. Como se ele soubesse, e eu acredito que sabia, que existia uma Teresa antes de ser esposa, antes de ser mãe, antes de ser viúva, antes de ser o que os filhos tinham decidido que ela era. Uma mulher que tinha existido inteira antes de qualquer um deles, e que podia existir inteira depois. Abri com cuidado, redobrado, como se soubesse que o que estava dentro era diferente de tudo que tinha lido até então. Era um bilhete curto, só 2 parágrafos. O primeiro dizia: "O mel das colmeias você pode vender. Já tem comprador certo. Fala com o seu Benedito no mercadinho do Córrego Fundo, ele sabe de tudo. A gente tem acordo há 15 anos. As ervas do canteiro também têm saída na Feira de Carmo do Rio Verde toda primeira quinta do mês." O caderno explica o resto. O segundo parágrafo era menor. A letra estava diferente, um pouco mais trêmula, mais lenta, como de quem escreve quando as mãos já não obedecem igual. Devia ter sido escrito mais perto do fim. "Teresa, você sempre achou que eu era o forte dos 2, mas eu vi você enterrar filho, vi você segurar família na seca de 93, quando eu já tinha desistido por dentro. Vi você cuidar da minha mãe até o último dia, sem reclamar uma vez. Eu nunca fui o forte, eu só fui o sortudo que ficou do seu lado. Essa terra é o único jeito que encontrei de te dizer isso depois que eu fosse. Cuida dela como você cuidou de tudo, ela vai cuidar de você." Não sei quanto tempo fiquei parada com aquele bilhete na mão. O sol foi descendo, o cerrado foi mudando de cor, aquela transição lenta do amarelo para laranja que o fim de tarde faz no céu do interior, quando o horizonte fica tão aceso que parece que a terra está pegando fogo com calma, sem pressa, só para ser bonito. Os pássaros foram aumentando o barulho, como fazem sempre antes de escurecer. Aquela algazarra final do dia, cada um querendo dizer alguma coisa antes do silêncio da noite. E eu fui deixando as lágrimas escorrerem sem limpar. Não tinha ninguém para me ver. Não precisava ser forte. Não precisava explicar nada, nem segurar nada, nem medir o tamanho do choro para não assustar filho, nem vizinho, nem ninguém. Era eu e o cerrado e a memória do Antônio espalhada por cada canto daquele lugar. E chorei do jeito que nunca tinha me permitido chorar, com o corpo todo, com a garganta aberta, com o choro que soluça e treme e faz barulho feio e não tem nada de bonito nem de digno. Aquele choro que é puro, que é honesto, que é o tipo de dor que quando sai leva junto um peso que você nem sabia que estava carregando. Chorei pelo Antônio. Chorei pelos filhos que não me viram. Chorei pelos anos que passei achando que era invisível dentro da minha própria casa.
Chorei pela mulher que eu tinha sido antes de tudo isso e que, às vezes, nos momentos de mais solidão, eu mal conseguia me lembrar. E quando acabou, quando não tinha mais nada para sair, me senti estranhamente leve, como o chão depois de chuva forte. Gilvan voltou quando o sol já tocava o horizonte. Trouxe pão, queijo, uma garrafa de água, 2 velas e um olhar de rapaz jovem que não sabe ao certo o que fazer com mulher velha que chora, mas que tem a decência de não fingir que não percebeu. "A senhora vai ficar?" ele perguntou, olhando para a casa aberta. "Vou ficar essa noite", eu disse. Ele hesitou. Olhou para o mato, para o céu que estava rapidamente passando do laranja para o roxo escuro, para o buritizal lá no fundo, que no crepúsculo ficava com uma aparência diferente, mais fechado, mais fundo, mais cheio de sombra. "Sozinha?" "Sempre fui", eu disse, e não era amargura. Era só verdade. Ele deixou as velas e foi. Ouviu o motor da moto sumindo na estrada de terra, o barulho diminuindo até virar nada. E então o cerrado engoliu o silêncio de volta e fez dele algo completo. Acendi as velas na mesa da sala. A luz delas era amarela e trêmula, e transformou aquele cômodo em algo que lembrava as capelas pequenas do interior. Aquele calor íntimo de chama viva que a luz elétrica nunca conseguiu imitar. As fotografias na parede ganharam vida diferente naquela luz. As faces ficaram mais suaves, as sombras mais profundas. Eu e o Antônio jovens, olhando para mim do alto da parede. Fiz o jantar com o que Gilvan tinha trazido. Pão e queijo e água, simples como reza de criança. E comi sentada na cadeira, olhando para as fotografias, deixando a vela queimar baixinho. Foi quando aconteceu a primeira coisa que não tinha explicação. Eu tinha terminado de comer. Estava sentada, quieta, com as mãos no colo e a cabeça um pouco pesada do choro e do calor e do dia longo. As velas eram as únicas luzes. Lá fora, o cerrado cantava. O coro dos grilos, o sapo longe, o vento baixo no capim. E então eu ouvi passos, na varanda dos fundos, passos lentos, pesados, de alguém grande. O assoalho de madeira da varanda rangia em sequência, como alguém caminhando devagar, sem pressa, de um lado para o outro. Fiquei imóvel. O coração, esse que tinha ficado tão quieto o dia todo, disparou de uma vez, forte, subindo até a garganta. Não era vento. Vento não anda em sequência. Vento não tem ritmo de passo humano. Aquela cadência regular, esquerda, direita, parando num canto, recomeçando. Não era animal. Animal no assoalho faz barulho diferente, mais leve, mais errático. Era pesado. Era humano. Me levantei devagar, sem fazer barulho, os pés descalços no piso frio. Peguei a lanterna que estava na prateleira. A velha do Antônio, que acendeu na primeira tentativa, como se tivesse esperando por isso. Segurei com as 2 mãos, porque uma mão só não teria firmeza suficiente. Dei 3 passos em direção à porta dos fundos. Os passos pararam. O silêncio que veio foi diferente de todos os silêncios daquele dia. Comprimido, elétrico, cheio de presença. Como quando tem alguém no escuro que sabe que você também sabe que ele está lá. Parei de respirar. E então, suave, baixo, quase dentro do vento, eu ouvi uma voz. Não palavras, não um chamado. Era um assobio. Aquele assobio particular de 2 tons, curto-longo, que o Antônio usava quando chegava em casa para me avisar que era ele antes de abrir a porta. 48 anos de casamento e ele nunca entrou em casa sem primeiro assoviar daquele jeito. Era o nosso sinal. Que só nós 2 conhecíamos, que ele tinha levado consigo quando foi. Minha mão na lanterna tremeu tanto que a luz vibrou na parede. Empurrei a porta dos fundos de uma vez. A lanterna cortou o escuro da varanda. Não tinha ninguém.
Só o assoalho de madeira velho, as tábuas escurecidas, a trepadeira que tinha crescido pelo gradil lateral e lá na beira da varanda, encostado no batente de madeira, com uma naturalidade que não tinha como ter chegado ali por acidente, um galho de aroeira recém-cortado. Verde ainda, a seiva clara na extremidade cortada. Aroeira, a árvore preferida do Antônio, que ele sempre dizia que era a árvore mais honesta do cerrado, que dava sombra, dava madeira, dava remédio, e ainda assim crescia onde ninguém plantava, só porque queria. Fiquei olhando para aquele galho por um tempo longo. O cerrado respirava em volta de mim. O vento veio de repente, quente e carregado, e passou pela varanda inteira de uma vez, balançando meu cabelo, apagando a chama da vela lá dentro. O escuro engoliu tudo. E no escuro completo, com a lanterna tremendo na minha mão, com o galho de aroeira a 2 palmos dos meus pés, com o assobio ainda ecoando dentro do peito como nota que não quer parar, eu tomei uma decisão. Não ia embora. Não no dia seguinte. Não na semana seguinte. Ia ficar. Ia aprender o que o Antônio tinha plantado. Ia falar com o seu Benedito sobre o mel. Ia abrir os canteiros, reler o caderno, entender cada erva pelo nome. Ia limpar o terreiro, tirar o mato, deixar o sol entrar. E talvez, não sei, não posso jurar, mas talvez aquele galho de aroeira tivesse caído ali sozinho, trazido pelo vento, por coincidência, sem mistério. Ou talvez não. Tem coisas que a gente não precisa entender para aceitar. Tem presença que não precisa de corpo para ser real. Aprendi isso naquela noite, no escuro de uma varanda no córrego fundo, com o cerrado cantando ao redor e uma chama apagada que eu ia reacender porque ainda tinha noite pela frente e eu não tinha mais medo do escuro. Não do tipo de escuro que a vela resolve. Passei 3 semanas no córrego fundo antes de falar com qualquer filho. 3 semanas de silêncio escolhido, que é diferente de silêncio imposto. Esse eu conhecia bem demais, o silêncio de quem é ignorado, de quem fala e não é ouvido, de quem ocupa espaço sem ser visto. O silêncio que eu escolhi naquelas semanas era outro. Era o silêncio de quem está aprendendo a ouvir de novo. A terra, o vento, o próprio pensamento que a gente abafa por tanto tempo que quando para escutar assusta com o que ainda tem a dizer. Acordava antes do sol, costume de vida inteira que o corpo não abandona mesmo quando não tem mais vaca para ordenhar, nem filho para acordar para a escola, nem marido que precisa do café na hora certa. O corpo simplesmente abre os olhos no escuro e já quer começar. Ia primeiro até o açude. Caminhava pelo trilho que o Antônio tinha aberto no mato, estreito, limpo, com pedras chatas no chão, nos trechos mais úmidos, detalhes que ele tinha pensado sem me contar, como tudo mais. O buritizal ficava do lado esquerdo do caminho, e de manhã cedo as palmeiras tinham uma luz diferente. A neblina fina do amanhecer, ainda presa entre os caules, a luz nascendo em diagonal entre as folhas, tudo cor de prata e verde escuro. Bonito de um jeito que aperta. O açude era pequeno, mas vivo. Saracuras passando na beira, uma garça branca que aparecia todo dia no mesmo galho como se fosse funcionária do lugar. A água escura e quieta, refletindo o céu que ia clareando devagar. Me sentava numa pedra e ficava. Só ficava. Coisa que não aprendi a fazer em 76 anos. O seu Benedito era exatamente o tipo de homem que o Antônio ia escolher para guardar segredo. 60 e poucos anos, corpo curvado de trabalho, mãos enormes e calejadas, palavras curtas e olhos que pesavam as pessoas com uma precisão de balança antiga. Quando eu apareci no mercadinho na primeira manhã e disse que era mulher do Antônio Ramos, ele ficou quieto por um tempo que me fez pensar que não ia falar nada. Então disse, ele sempre falou que a senhora ia aparecer um dia. Me ofereceu café sem perguntar se eu queria. Serviu em caneca de enamel com a borda lascada. O tipo de caneca que conta história.
E ficamos os dois sentados num banco de madeira na frente do mercado, com o vilarejo acordando devagar ao redor, galinha no meio da rua, criança de uniforme passando com mochila enorme nas costas. Ele me contou o que sabia. O Antônio tinha começado a vir ao Córrego Fundo havia mais de 20 anos. Chegava sozinho, ficava uns dias, trabalhava na propriedade e voltava. O seu Benedito tinha virado o intermediário, vendia o mel nas feiras, repassava o dinheiro numa conta que eu descobri depois que estava no meu nome desde o princípio. Cuidava das colmeias nos períodos longos entre as visitas do Antônio com a ajuda de um sobrinho. Ele me pediu uma coisa só, seu Benedito disse, olhando para o horizonte. Me pediu para não contar para ninguém enquanto ele fosse vivo. Disse que era surpresa para a senhora. Surpresa. 48 anos de surpresa guardada. Quanto tem na conta? Eu perguntei. Porque às vezes a mulher do interior precisa ser direta quando o coração tá fraco demais para rodeio. Ele me disse o número. Tive que colocar a caneca no chão porque a mão não segurou. Não era fortuna de novela. Não era o tipo de número que muda o mundo, mas era o tipo de número que muda uma vida, especificamente a minha vida, especificamente naquele momento, especificamente depois de ter sido deixada com o que os filhos julgaram ser sobra. Era mais do que tudo que eles tinham me deixado. Era mais do que a casa grande, mais do que o gado, mais do que os maquinários divididos com calculadora na mão. O Antônio tinha passado 23 anos construindo em silêncio o que eu precisava para não precisar de ninguém. Foi na terceira semana que aconteceu o segundo momento que não sei explicar direito. Eu tinha passado o dia limpando os canteiros de ervas, trabalho duro, de joelho no chão, tirando mato com a mão, porque a enxada pequena que encontrei no galpão não alcançava as raízes mais fundas. As mãos estavam sujas até o cotovelo, as costas protestando, o sol caindo diagonal de fim de tarde. Fui até o açude lavar as mãos. A garça estava no galho de sempre. Levantou voo quando me aproximei. Aquele voo branco e silencioso que garça tem, mais parecido com fantasma do que com pássaro. E sumiu atrás do buritizal. Me ajoelhei na beira da água, e foi ali, olhando para o reflexo, que vi. Não era meu reflexo, ou era, mas tinha uma outra figura atrás de mim, refletida na água escura, de pé a uns 3 metros parada. Um homem, velho, curvado, chapéu de palha gasto na cabeça, camisa xadrez desbotada de sol, parado, me olhando com uma calma absoluta, as mãos juntas na frente do corpo. Virei de uma vez, não tinha ninguém. O campo atrás de mim estava vazio. O capim parado, porque o vento tinha amainado naquela hora. Nenhuma figura, nenhuma sombra, nenhum barulho de passos se afastando, nada que indicasse que alguém tinha estado ali e saído. Virei de volta para o açude. O reflexo era só meu agora. Fiquei de joelho na beira da água por um longo tempo, com o coração acelerado, olhando para o reflexo da velha de cabelo branco que me olhava de volta, e tentando entender se o que tinha visto era visão de cansaço, de sol forte, de mente carregada de emoção, ou se era despedida. Porque o homem no reflexo, aquela figura de chapéu de palha e camisa xadrez desbotada, tinha uma postura que eu reconhecia. Uma forma específica de curvar os ombros, de juntar as mãos na frente do corpo quando ficava parado pensando. Que era do Antônio, que era exatamente do Antônio. Liguei para o Marcos naquela noite. O caçula. O único que tinha me abraçado antes de sair, mesmo que rápido demais. Ele atendeu no segundo toque, com aquela voz de quem estava esperando a ligação, mas não queria admitir. Mãe. Marcos. Silêncio. A gente está preocupado, mãe. A senhora sumiu. Eu não sumi, eu disse. Eu apareci. Tem diferença. Outra pausa. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Onde a senhora está? Na terra que seu pai me deixou. Silêncio mais longo. Diferente dos outros. Um silêncio que mastigava alguma coisa. O Rodrigo disse que aquilo não vale nada, mãe. É mato, é abandono.
O Rodrigo não sabe o que é isso aqui. Eu interrompi, com uma firmeza na voz que me surpreendeu, que surgiu de algum lugar que estava esquecido há tempo demais. Seu pai sabia, só ele sabia. E agora, eu sei. Outra pausa. A senhora tá bem? Tô melhor do que tava, eu disse. Mas liguei para te contar uma coisa. O quê? Respirei fundo. O cerrado cantava lá fora. A vela na mesa projetava sombras nas fotografias da parede. Seu pai nos olhou por inteiro, Marcos, a vida toda. E nós não vimos porque a gente não presta atenção no que é quieto, no que não grita, no que trabalha em silêncio sem pedir reconhecimento. Pausei. Eu fui igual a vocês com ele por muito tempo. Achei que sabia tudo de um homem só porque dormia ao lado dele. Não sabia nada. Ouvi meu filho engolir seco do outro lado. Mãe, não precisa falar nada agora, eu disse. Só queria que você soubesse que eu tô bem e que o seu pai era maior do que qualquer um de nós imaginou. Desliguei com cuidado, sem esperar resposta. O Rodrigo me ligou 2 dias depois. Não sei o que o Marcos tinha contado. Talvez tudo, talvez nada. Talvez só o suficiente para acender uma centelha de curiosidade ou de culpa, que às vezes são a mesma coisa. A voz do Rodrigo tinha um tom que eu não reconhecia nele. Mais cuidadoso, menos seguro. Mãe, o Marcos disse que a senhora encontrou alguma coisa na propriedade. Encontrei, eu disse. O que foi? Fiz uma pausa comprida. Deixei o silêncio trabalhar. Aprendi com o Antônio que silêncio também fala. Às vezes fala mais alto do que qualquer palavra. Encontrei o que seu pai quis me deixar, eu disse por fim. E tá tudo documentado, tá tudo no meu nome, e vai continuar assim. Outra pausa. Rodrigo calculando. Eu conhecia aquela pausa de quando ele era menino, fazendo conta antes de pedir alguma coisa. A gente podia ir aí ver, mãe. A família toda. Quando eu quiser visita, eu convido, eu disse. Por enquanto, eu tô trabalhando. E desliguei de novo. Aquela foi a primeira vez na vida que desliguei no filho sem pedir licença. Fiquei esperando a culpa vir. Não veio. Foi numa manhã de quarta-feira, 6 semanas depois que eu tinha chegado, que encontrei o caderno. Não o caderno de plantio. Esse eu já tinha lido inteiro, decorado quase. Era um caderno diferente, menor, de capa marrom, que estava atrás dos potes de sementes na prateleira mais alta, encostado na parede, quase invisível na penumbra. Precisei de uma cadeira para alcançar. Abri na primeira página, e aí foi o momento que mudou tudo. Não era a letra do Antônio, era uma letra diferente. Miúda, inclinada para a esquerda, de alguém que aprendeu a escrever tarde ou com dificuldade. Tinta azul desbotada, algumas palavras riscadas e refeitas. Na primeira página no alto, um nome. Dário Ramos, 1962. Dário Ramos. Fiquei olhando para esse nome por um tempo que não sei medir. Ramos era o sobrenome do Antônio, da família dele. Mas Dário, esse nome eu nunca tinha ouvido. Nunca, em 48 anos, em todas as conversas de família, em todas as histórias de infância que o Antônio contava, nenhuma menção a um Dário. Virei a página com dedos que já não estavam firmes. Era um diário. Curto, não tinha mais de 30 páginas escritas, mas denso, datado de 1962 a 1964. A escrita de um jovem, às vezes confusa, às vezes com uma lucidez que doía de ler. E conforme eu fui lendo, sentada naquela cadeira no meio da sala, com as velas acesas, porque o dia estava nublado e a luz entrando pelas frestas não era suficiente, conforme eu fui lendo, o mundo foi ficando menor e maior ao mesmo tempo. Dário era irmão do Antônio, mais velho, 3 anos mais velho, que o Antônio nunca mencionou porque, e isso estava escrito ali, na letra miúda de Dário, sem rancor, com uma tristeza quieta que atravessava as décadas, porque a família tinha apagado o nome dele. Por razões que o diário deixava nas entrelinhas, nas palavras riscadas, nos espaços onde a caneta parava e recomeçava,
Razões que eram da época, que eram do interior, que eram do tipo que famílias do interior enterravam fundo e cobriam de silêncio e de vergonha. Dário tinha sido mandado embora. Tinha vivido sozinho. Tinha construído essa casa com as próprias mãos em 1961, nas terras que um dia seriam Fazenda Boa Esperança. E tinha morrido aqui, sozinho. Em 1964, com 26 anos, de febre que o diário chamava de o mal que não passa, e que eu não soube identificar, mas que devia ser coisa que hoje tem cura e que naquela época, naquele lugar, naquela solidão, não tinha. A última entrada do diário era de março de 1964. O Antônio veio me ver hoje. Veio sozinho, sem a família saber. Trouxe comida e trouxe a fivela do meu cinto que eu tinha esquecido na casa da mãe. Não falamos muito. Ele nunca foi de falar. Mas ficou aqui a tarde toda sentado. E isso valeu mais do que qualquer palavra. Se eu for antes de acertar as contas com o mundo, que pelo menos isso fique registrado. Tive um irmão que não me abandonou de verdade. Só ficou quieto porque o mundo não deixava ser diferente. Mundo tem dessas coisas. Fechei o caderno, a fivela do cinto. A fivela que eu tinha encontrado em cima da mesa, embaixo do pano branco, entre a carta do Antônio e a caixinha de metal. Não era a fivela do cinto do Antônio, era a fivela do cinto do Dário, que o Antônio tinha guardado por 60 anos, que tinha carregado como peso e como promessa. A promessa de um irmão mais novo que não pôde defender o mais velho quando o mundo era cruel demais, mas que nunca esqueceu. Que voltou a essa terra décadas depois e comprou de volta o que tinha sido do irmão. Que plantou nela, cultivou nela, encheu de vida o lugar onde Dário tinha morrido só. E que deixou tudo isso para mim, não só como herança, como confissão. Teresa, se você está lendo isso, é porque eu fui antes de te contar. Ele não falava só da terra, falava do Dário. Falava de uma culpa de 60 anos que ele não soube colocar em palavras em vida, mas que soube transformar em ação. Em árvore plantada, em semente guardada, em colmeia zumbindo no buritizal, em cada pedra chata que colocou no caminho do açude para facilitar o passo de quem viesse depois. A casa não era herança minha, era reparação dele. E ele me escolheu para ser a testemunha disso. Fui até o quintal. O dia estava coberto, aquelas nuvens pesadas de fim de tarde que anunciam chuva, o vento começando a soprar de outro lado, trazendo aquele cheiro de terra que vai molhar. O cheiro mais honesto que existe, que não mente, que sempre cumpre o que promete. Me ajoelhei debaixo da aroeira que tinha nascido no meio do terreiro. Coloquei a fivela do cinto no chão, na terra escura debaixo da árvore. Não rezei do jeito que padre ensina. Rezei do meu jeito, que é falar baixinho, como conversa, sem cerimônia, sem fórmula. Dário, eu disse pro chão. Eu não te conheci, mas seu irmão te conheceu do começo ao fim e nunca esqueceu. Eu sei disso agora. E enquanto eu estiver aqui, essa terra vai saber que você existiu. A chuva começou antes que eu terminasse de falar. Grossa, rápida. Daquelas chuvas do cerrado que não avisam e não pedem licença. Em 30 segundos, eu estava encharcada, de joelho na lama que estava se formando debaixo de mim, com a fivela na mão e a chuva descendo pelo cabelo branco e pela face. E eu não me movi. Fiquei ali, deixei a chuva cair em cima de mim como batismo atrasado, como absolvição de coisas que eu nem sabia que precisavam ser absolvidas. Quando parou, tão rápida quanto veio, o cerrado estava fumegando. Aquela névoa fina que sobe da terra quente quando a água fria chega de repente. O cheiro era insuportável de bonito. A aroeira gotejava. Os pássaros que tinham calado durante a chuva voltaram todos de uma vez, em coro, como se combinassem. Me levantei devagar. Estava molhada, suja, com a lama no joelho e o cabelo colado no rosto. E estava sorrindo. Do tipo de sorriso que a gente não planeja. Que vem de baixo, de fundo, do lugar onde fica guardado o que a vida ainda não conseguiu estragar.
Fiquei no córrego fundo. Não para sempre. Não sei ainda quanto tempo é o tempo certo, mas fiquei tempo suficiente para aprender o nome de cada erva do canteiro, para conhecer as colmeias pelo barulho, saber quando estão bem e quando estão inquietas, para sentar com o seu Benedito toda semana e tomar café de caneca lascada enquanto ele me ensina o que o Antônio não teve tempo de escrever no caderno. Marcos veio me visitar depois de 2 meses. Veio sozinho, sem avisar muito antes. Chegou numa tarde com uma sacola de pão e queijo, igual ao que Gilvan tinha trazido na minha primeira noite, o que me fez pensar que talvez os filhos saibam mais do que a gente imagina sobre o que a mãe precisa. Ficou 2 dias. Dormiu no colchão que comprei para a varanda. Tomou banho de água fria sem reclamar. Ajudou a limpar o canteiro da segunda fileira, de joelho no chão igual a mim, arrancando mato com a mão. No segundo dia, antes de ir embora, ficou parado em frente às fotografias na parede por um longo tempo. "Quem é esse?" ele perguntou, apontando para uma foto que eu ainda não tinha identificado. Um jovem de chapéu de palha, de pé na frente dessa mesma casa, sorrindo para o lado de fora do quadro, como se olhasse para alguém que a câmera não pegou. Olhei para a foto, olhei para o meu filho. "É seu tio Dário", eu disse, "que existiu, que foi esquecido e que não vai mais ser." Marcos ficou olhando para a foto em silêncio. Depois virou para mim com um olhar que eu não via nele desde que ele era menino. Aquele olhar aberto, sem defesa, de quem ainda não aprendeu a esconder o que sente. "A senhora tá diferente, mãe." "Tô", eu concordei. "Como?" Pensei na resposta por um momento. Olhei pela janela para o terreiro limpo, para a aroeira crescendo no centro com a fivela enterrada na terra debaixo dela, para o buritizal no fundo balançando as folhas no vento da tarde. "Tô inteira", eu disse, talvez pela primeira vez. Tem noites que eu ainda ouço o assobio. 2 tons, curto-longo, vindo do lado do açude ou da varanda ou de lugar nenhum específico, de dentro do vento, talvez, de dentro do silêncio que o cerrado faz quando todo o resto para. Não tenho mais medo. Nunca fui muito de acreditar em assombração, mas também nunca fui de negar o que não consigo explicar. E tem coisas que ficam entre esses 2 territórios, no espaço que a ciência não cobre e que a fé não precisa nomear. Espaço onde moram as promessas cumpridas, o amor que não tem corpo, mas tem presença, a saudade que, às vezes, bate na janela de madrugada só para ter certeza que você está bem. Se é o Antônio, eu deixo. Se é o Dário, que descanse sabendo que alguém finalmente conhece o nome dele e não tem vergonha de dizer em voz alta. Se é só o vento e a minha cabeça velha inventando consolo, então que seja isso também. Porque o consolo é real mesmo quando a origem é incerta. E a terra debaixo dos meus pés é real. E o mel das colmeias é real. E meu nome na escritura é real. E a mulher que eu sou agora, de pé nessa terra, descalça na lama com 76 anos e a espinha reta, ela é mais real do que qualquer coisa que já fui antes. Meus filhos me deixaram com o que sobrou. Mas o que sobrou era o que o Antônio tinha plantado de melhor. E eu finalmente entendi que certas heranças não são deixadas para quem tem mais pressa. São deixadas para quem tem coragem de ir até o fim da estrada de terra, abrir uma porta enferrujada e ficar.